Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, né? Só lembrando que todas as aulas e todas as atividades que foram passadas, elas devem ser feitas, gente. Tem muita gente aí me devendo atividade, né? Vamos botar aí essas atividades em dias, né? Para ver como é que anda esse processo de ensino-aprendizado de vocês através dessas videoaulas, certo? Mas então, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre as redes hidrográficas do nosso Brasil, né? A gente tem aí, só no nosso território brasileiro, cerca de 15% do total de água doce do mundo, né? Então, numa escala de 0 a 100%, a gente tem no nosso território, distribuído em todo o território, 15% de toda a água do planeta Terra doce, certo? E aí, o que são as condições favoráveis para essa porcentagem tão elevada em relação a outros países? Além do nosso território ser de grande expansão, a gente também tem climas muito favoráveis, né? A gente tem um clima úmido, a gente tem um alto índice pluviométrico em algumas regiões, que é importante ser dito isso, que nem todas as regiões têm a mesma quantidade de chuva anualmente, né? Mas as que se destacam têm grandes volumes, né? E isso favorece muito a formação de rios, de lagos, que a gente também tem em grande quantidade no nosso território, certo? Além da questão da água doce, a gente ainda tem no nosso território águas oceânicas, que são as águas que banham o nosso país através dos oceanos, né? Que aí, no caso, a gente tem como representante o Oceano Atlântico, né? A água do Oceano Atlântico ela é muito importante para a nossa história, como um país colonizado, porque foi a principal linha de transação que os portugueses usaram para colonizar o nosso país, né? Eles chegaram através das navegações e foi justamente a partir dessas regiões banhadas pelo Oceano Atlântico que favoreceu o processo de colonização. Outro ponto importante além das águas oceânicas terem favorecido essa colonização, tem também outro ponto. As águas doces, pelos seus rios, também influenciou muito na questão do povoamento das regiões brasileiras. Quando esses povos saíram, não só aqueles que chegaram no processo de colonização, como até mesmo as tribos de povos originários, né? Que viviam em locais fixos ou que migravam para outras regiões, faziam uso dos leitos dos rios como aparato, porque a água é o bem maior que a gente tem no nosso planeta. Né? E aí era importante que todo esse processo de movimentação de pessoas em pequenas ou em grandes quantidades que se fixavam ou que viajavam continuamente, os rios se faziam importantes por conta da sua importância, da sua devida importância para o consumo humano e também animal, quando aqueles povos se fixavam num determinado lugar. Além desse processo migratório desses povos, né, a gente também tem outros favorecimentos por essas quantidades de água presente, que são as navegações, que elas tanto são utilizadas nas águas doces como nas oceânicas. A gente tem as rotas comerciais, né, de transações comerciais, que também fazem uso dessas águas. Temos a extração de recursos minerais e naturais e temos também as navegações, que elas não se resumem apenas ao nosso país, mas que também podem fazer rotas entre as mais variadas localizações espalhadas pelo mundo. Os rios do nosso país, eles são distribuídos de formas irregulares, né? A gente sabe que não há nada que se iguale a outra coisa, principalmente quando se trata dessas linhas de redes hidrográficas, né? Chegando até, inclusive, ter rios que tanto fazem parte do território brasileiro, como também de países vizinhos, certo? E aí, o que acontece? Cada rio ou curso de água, ele tem sua característica própria, né? Isso resultante de uma combinação de fatores, seja ele o relevo, o clima, né?
até mesmo a própria vegetação, ela pode influenciar na formação de um rio ou não, tá bom? No Brasil, a maioria das nascentes, elas ficam justamente nos territórios de planaltos. Isso em consequência tanto das fontes de índice pluviométrico, né, que acontece durante o processo de chuva e que aí nesses planaltos começam a surgir as nascentes, como também tem um favorecimento das quedas de água ao longo desse curso desses rios. Tanto tem o favorecimento das quedas de águas, né, que quando essas águas quando elas têm força ou ela tem outras nascentes nas suas proximidades, elas são favoráveis para a construção hidráulica, para as construções das famosas hidrelétricas que a gente tem em grande quantidade aqui no nosso país, justamente por causa desse favorecimento hídrico, né? E aí, já os rios de planalto, que são aqueles mais presentes nos planaltos, eles são favoráveis para navegações. A gente vê pouco falando sobre isso porque não é uma questão tão utilizada não, tão divulgada mediaticamente, né, quando a gente fala em questão de transportes. Mas os rios que a gente tem no nosso território, eles têm também esse favorecimento de navegações. O estado de Manaus, por exemplo, melhor, da Amazônia, né, Manaus capital, tem esse favorecimento porque os seus rios são de larga extensão, né? Então acaba que tendo muitas navegações neles, tanto em questões comerciais como também de pedestres, certo? E aí o que acontece? Outra questão que é importante ser dita sobre os rios do nosso país é que nem todos eles são rios que ficam com água durante todo o ano, né? Alguns são rios temporários, e esses rios temporários, eles ficam mais localizados em regiões mais secas, como o exemplo que a gente tem aqui, a nossa região Nordeste, onde os índices pluviométricos são mais baixos, né? E boa parte do ano tem temperaturas elevadíssimas. Então, tanto a gente tem a questão do índice pluviométrico, que é mais baixo, como também temos a questão das temperaturas que causam o processo aí de transpiração, de evapotranspiração, né? E que boa parte desses rios acabam que perdendo boa quantidade de água no decorrer dos anos em decorrência desses fatores, certo? E aí, uma questão que é interessante a gente falar é sobre o uso e a qualidade dessas águas. O uso dessas águas, elas são favoráveis para quê? O abastecimento humano e animal, irrigação de lavouras, geração de energia, né, como eu falei agora há pouco, da questão das hidrelétricas, que também entra a questão de produção industrial, né, a aquicultura, que é a criação de algumas espécies aquáticas, como camarão, algumas espécies de peixe, marisco, certo? As navegações, como foi citado antes, o turismo e o lazer. E aí vejam como é interessante, como um único objeto natural, ele pode ter tantas influências, né? E aí, a qualidade dessas águas. Elas são condicionadas por variáveis naturais, assim também como os impactos da ação humana, né? Como acontece na questão dos rios temporários, a gente tem as temperaturas, baixos índices pluviométricos que afetam esses rios. Mas não só essas questões que são tidas como naturais podem ser prejudiciais para os rios, como também a nossa própria ação. A gente tem aqui na nossa própria cidade, inclusive, um rio no qual ele é contaminado pela rede de esgoto da cidade, né? Então, isso é um ótimo exemplo de uma ação humana que é prejudicial para a saúde dos rios, né? Então, outro fato que é pouco discutido e que também é pouco visto é a questão do desmatamento nas proximidades do leito dos rios. Quando uma área é desmatada ao longo do rio, acontece tanto o processo de erosão como também de assoreamento. E o que significa isso? A erosão acaba que criando rasgos profundos no solo. E aí, um rio que tinha uma grande quantidade de água, ela acaba ficando
uma veia, como se costuma falar, uma veia de água estreita, mas de grande profundidade, em decorrência da escavação que vai acontecendo. E aí, em consequência disso, enquanto o processo de erosão vai sendo construído, a areia que vai sendo retirada desse rio vai fazendo assoreamento em outras partes ao longo desse rio. E aí, assoreamento é o quê? Justamente a soma de areia em algumas partes, que geralmente são as partes mais elevadas, que aí também causa, a gente vê muito em questões de rios que tem navegação, os montes de areia, que acabam atrapalhando esse processo de navegação por causa do peso dos barcos e a profundidade que acaba que sendo reduzida com o assoreamento, né? Então, esses barcos acabam que não tendo mais tanta profundidade nessas águas para navegar. Isso também é uma consequência humana, certo? E aí, vou trazer para vocês, durante a explicação, o mapa desse uso do consumo total do Brasil, né? Que aí fica dividida entre alguns pontos. Que aí a gente tem um mapa na página 63, que é exemplo disso. Que a gente tem termoelétricas, indústrias, abastecimentos rurais, irrigação, abastecimentos urbanos, mineração e até mesmo abastecimento animal, que dá um total de 1.190 metros cúbicos de consumo, certo? Isso, vale lembrar, que é uma variável, não necessariamente é uma coisa fixa, ela pode estar para mais, mas também dificilmente vai estar para menos, certo? É aí um valor aproximado da explicação gráfica desse consumo que é feito dessas águas aqui no nosso país. Temos também as regiões hidrográficas do Brasil. Nosso território está dividido em 12 regiões, né, hidrográficas, né, que podem corresponder a uma ou até mais bacias hidrográficas. E o que são essas bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas é a área drenada por um rio e seus afluentes, ou seja, é aquela soma de afluentes que deságua num único rio. Isso se torna uma bacia hidrográfica, certo? E aí eu vou trazer para vocês a apresentação de algumas dessas bacias que ganham maior destaque aqui no nosso país. Então vejam só, aqui a gente tem um mapa das regiões hidrográficas do Brasil, né? Que aí na legenda a gente tem a apresentação das 12, certo? E aí o que acontece? Quando a gente passa a analisar esse mapa, a gente vê que uma das regiões com maior número de bacias hidrográficas é justamente a região norte, né? Onde fica aí a Amazônia, onde tem os climas mais úmidos, elevados índices de pluviométricos, certo? E aí a gente vai para alguns exemplares de quais são essas bacias e a importância delas, começando pela Amazônia, né? Que é a maior bacia hidrográfica do Brasil, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, e que também faz divisa com 2 países, né? E aí o que acontece? Só no território brasileiro, essa bacia ela tem o equivalente a 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, só para vocês terem noção, ela ao todo tem uma extensão de 7 milhões de quilômetros quadrados, e só no Brasil, 4 desses milhões. E aí, o rio Amazônia, ele é tido como o maior e mais volumoso do mundo, né? Deve-se isso, sobretudo, a quantidade de água que ele recebe das chuvas e dos degelos das cordilheiras dos Andes. Tem também a questão dos rios que formam essa bacia hidrográfica, que são... Tem várias correntes desses rios, né? Que a gente pode ver aqui nesse mapa, a quantidade de rios que acabam que desaguando e fazendo parte dessa bacia, certo? Aqui mais um exemplo para vocês. E aí, não sei se dá para vocês perceberem no vídeo, a presença de um barquinho aqui, ó,
E aí é onde a gente chama atenção para a questão das rotas de navegação que são utilizados esses rios da Amazônia, né? Ainda são muito utilizados, tanto para rotas comerciais como também para pedestres, certo? Temos também a bacia do Tocantins-Araguaia, né? Que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, né? Ela fica localizada apenas no Brasil. E aí ela é formada pelo rio Tocantins e seus afluentes, dos quais o menor é o rio Araguaia, certo? O maior potencial dessa bacia hidrográfica são justamente as usinas hidroenergéticas, né? Que aí ganha destaque a usina de Tucuí, que aí é o que acontece? É utilizada a força da água para a geração dessa energia, certo? Aqui a gente também tem um mapa, né? Que aí vejam só a extensão desse rio. Mais uma fotinha. Temos também a bacia do Parnaíba, né? E aí o rio Parnaíba ele serve como limite entre os estados de Piauí e do Maranhão e marca a transição entre o bioma Caatinga e o da floresta tropical. E deságua no Oceano Atlântico, né? Que aí é interessante a gente analisar essa imagem porque através dela a gente consegue ver o processo de assoreamento. Ó, aqui, ó, que são essas dunas de areia que se formam ao longo dos rios, né? Tem áreas aqui que só tá uma leve passagem da água e outras que já tem a presença mais forte desses bancos de areia. Aqui a gente tem noção, né, da extensão que ele exerce, bem próximo da bacia do Tocantins e Araguaia. Olha só outra imagem aqui, essa é mais aproximada. E aí vejam aqui as dunas que se formam por conta das condições de assoreamento. A bacia do São Francisco, né, que é uma das que a gente mais conhece aqui na nossa região, e que também faz parte da transposição, que chamamos aí a transposição do Velho Chico para as nossas regiões, através do sistema de adutora, né? O Rio São Francisco ele é conhecido popularmente como Velho Chico, né, como falei anteriormente, pela própria população, né, da nossa região, né? Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e segue rumo ao norte até chegar a Pernambuco, quando se volta para leste e deságua no Oceano Atlântico. Ele também foi muito importante no caminho de penetração do processo de colonização. Tido como um dos principais rios da região, ele acabou dando essa linha de acesso. E aí é quando eu volto a dizer que foi explicado logo no início do vídeo, que eles usaram esse sistema para poderem se locomover, né? Se deslocar entre as regiões sem ficar dependentes por falta de água ou de alimento. Por ter uma grande extensão navegável, constitui uma importante via de transporte na região, né? Também é utilizado para a geração de energia elétrica, por conta das suas declinações de água. Tem também o avanço dos grandes investimentos, né, por conta, como usinas hidrelétricas e a sua própria transposição, como a gente conhece aqui no nosso município. E aí, né, chamar a atenção mais uma vez para as rotas de navegação e também o turismo, certo? O Rio São Francisco ele é conhecido também pelas belezas naturais que ele tem e que acaba aqui sendo uma fonte econômica através do turismo. E aí, aqui a gente tem o mapa, onde a gente vê aqui a sua nascente, e que percorre, passando por Alagoas, ou melhor, Pernambuco, Alagoas, e desaguando no Oceano Atlântico. E aí a gente já tem uma imagem do rio, onde ele fica mais próximo de uma população, né? E aí temos a bacia plantina, né?
Ela é formada pelas bacias dos rios desculpa, Paraná, Paraguai e Uruguai, com a maior parte de seus percursos atravessando o relevo acidentado do Planalto e apresenta condições favoráveis para a construção de usinas hidrelétricas, que aí, por conta do seu declínio, acaba tendo esse favorecimento. Aqui a gente tem um mapa, e aí a gente consegue ver aqui, ó só, a linha que ele faz. E aí o que é interessante, ele também faz divisa com outros países. Além dessas águas que a gente tem na parte externa do nosso território, a gente também tem as águas subterrâneas, né? Os maiores reservatórios de águas subterrâneas do nosso país é o Aquífero Guarani e o Sistema Aquífero Grande Amazônia, conhecido popularmente como SAGA, que é a sua abreviação, né? Essas águas do subsolo, elas dão suporte e estão sendo usadas para meios técnicos, né? Para as grandes usinas aí já começam a fazer a extração dessas águas para colocar no sistema produtivo para ajudar, né? Como fonte de energia para essas usinas funcionarem. É interessante ser dito que é uma das maiores fontes que a gente tem, mas que também existem outros reservatórios de águas subterrâneas, mas que não são popularmente conhecidos. Um exemplo disso, a gente pode ter os poços que são furados na nossa região no período de seca, para a extração de água do subsolo. Eles também fazem parte dessas águas subterrâneas, só que acabam que não tendo grande destaque, porque são aquíferos porque não são aquíferos de grande quantidade de água assim, né? Mas que a gente sabe muito bem que nos períodos de escassez de água na nossa região, eles nos ajudam bastante. E aí o que é interessante ser dito também, essas águas, elas são doces, elas chegam ao subsolo doce, só que com o processo de resíduos minerais que existem presentes no nosso solo, acaba que atingindo essa água e ela passa por modificação, chegando ao ponto de ficar salgada, que é onde a gente conhece popularmente como água salobra, certo? Mas também é importante ser dito que apesar de ter esses sais minerais, nem sempre essa água ela é salgada ou totalmente salgada. A gente ainda encontra nas nossas regiões algumas fontes que têm essa água totalmente doce, tá bom? E que também serve tanto para consumo animal como também humano, quando ela está sem esses sais, certo? Para a nossa atividade da semana, a gente vai ficar com a atividade da página 73. Espero que tenham entendido o assunto. Façam leitura da atividade, das paginações que vai estar na descrição do vídeo. Anotem as dúvidas e me chamem no privado caso surjam algumas, tá certo? E façam as atividades, gente. Então, deixando muito a desejar na questão dessas atividades. Lembrem da importância delas. Do mesmo jeito que são importantes em sala de aula, também estão sendo importantes nesse período que a gente está ultrapassando, certo? Grande cheiro e tchau, tchau.